Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. Espero que esteja tudo bem com você. Você sabe o que são hidrocarbonetos, como eles se classificam e quais são as suas propriedades? Vem comigo, vamos estudar! Bom, na aula anterior, nós estudamos sobre os hidrocarbonetos e sua classificação, que foi a aula 3, parte 1. Na aula de hoje, que é a parte 2, nós vamos estudar sobre as propriedades. Dentro do tema propriedades, nós vamos estudar forças intermoleculares, polaridade, ponto de fusão e de ebulição, estado de agregação, densidade, solubilidade, reatividade e também sobre as aplicações práticas dos hidrocarbonetos. A primeira propriedade que nós vamos estudar aí dos hidrocarbonetos são as forças de interação molecular, ou também conhecidas como forças de Van der Waals. Os hidrocarbonetos são compostos considerados apolares, logo as suas moléculas se mantêm unidas por força de dipolo induzido. As forças intermoleculares do tipo dipolo induzido ocorrem quando a aproximação entre duas moléculas apolares provoca uma simetria entre suas nuvens eletrônicas, dando origem a um dipolo que também induz as demais moléculas a formarem o dipolo. Se você não está lembrado do que são as forças intermoleculares, elas são classificadas em três. Quando as moléculas são apolares, a interação entre essas moléculas ocorre do tipo dipolo induzido, ou também conhecidas como forças de dispersão de London. Quando as moléculas são polares, nós temos um tipo de interação chamado de dipolo permanente ou ponte de hidrogênio, também conhecida como ligação de hidrogênio. Nesses dois últimos casos, as moléculas são polares. Porém, quando nós temos hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio, as interações ocorrem como ponte de hidrogênio. A segunda propriedade a ser estudada são os pontos de fusão e de ebulição dos hidrocarbonetos. Por serem compostos praticamente apolares, os hidrocarbonetos possuem ponto de fusão e ponto de ebulição baixos em relação aos compostos polares. As forças intermoleculares e as temperaturas de fusão e ebulição. Quais são as relações dessas duas propriedades? As forças intermoleculares, elas estão intimamente relacionadas com as temperaturas de ebulição e fusão dos compostos orgânicos. Então, quanto maior for a intensidade das forças intermoleculares, maiores serão as suas temperaturas. Então, lembra que no slide anterior nós falamos de dipolos induzidos, dipolos permanentes e pontos de hidrogênio. Então, as pontes de hidrogênio serão aquelas que ocorrerão com maiores temperaturas de fusão e ebulição. Quando falamos somente de compostos de hidrogênio e carbono, que são os hidrocarbonetos, então vale nós pensarmos que temos forças intermoleculares. Então, nós vamos ter outros fatores que nós vamos ver mais adiante. Então, nós temos aqui as forças de London, que é o dipolo induzido, elas são menores do que as dipolo, que também são menores que a ligação de hidrogênio. Então, essa seria a ordem crescente de atração ou de intensidade das forças intermoleculares. Então, quando temos moléculas com o mesmo tipo de interação, então o que acontece? Nós devemos observar o fator tamanho da molécula. Veja, nós temos aqui forças intermoleculares do tipo dipolo instantâneo, ou também chamado de dipolo induzido. Nós temos uma cadeia com 5 carbonos, com 6 carbonos, com 7 carbonos. Veja que a massa molecular vai aumentando porque aumenta a quantidade de carbonos. O que acontece com a temperatura de ebulição? Aumentando a massa molecular, aumenta a temperatura de ebulição ou o ponto de ebulição. Veja no gráfico o que nós falamos no slide anterior. Um composto hidrocarboneto com 1 carbono, com 2, com 3, com 4. Então, aumentando a massa molar, leva um aumento da área de dispersão das cargas, o que leva um aumento da temperatura de ebulição. Veja que aqui a temperatura de ebulição vai aumentando à medida que aumenta o número de átomos de carbono. Então, assim, nós podemos
generalizar. Quando temos substâncias apolares, que no caso são os hidrocarbonetos, nós vamos pensar quanto maior o tamanho da cadeia, maior a superfície das moléculas, mais pontos de contato haverá, maiores as forças intermoleculares, maiores as temperaturas de ebulição. Então, essa é a análise que nós vamos fazer quando nós temos aí massa molar comparado às temperaturas de fusão e de ebulição. Quando tivermos moléculas com o mesmo tipo de interação e mesma fórmula molecular. Então, nesse caso, nós vamos, se temos a mesma fórmula molecular, então vamos ter isômeros. Nós vamos observar aqui as ramificações, então seria o fator 2. Quanto maior o número de ramificações, menor será a temperatura de ebulição. O aumento da quantidade de ramificações implica em uma estrutura mais compacta. Veja que aqui nós temos a atração entre duas cadeias normais. Aqui nós temos a atração entre duas cadeias ramificadas. Então, nós temos a presença de ramificações, o que vai diminuir aqui o contato, a superfície de contato. Então, assim, a sua temperatura de ebulição, nesse caso, vai ser menor para as cadeias ramificadas, enquanto ela será maior para as cadeias normais. Vejamos o exemplo. Temos aqui o pentano, que tem cadeia C5H12, tem fórmula molecular, perdão. O metilbutano também tem fórmula molecular C5H12 e o dimetilpropano, ou seja, são 3 compostos hidrocarbonetos de cadeias normal, aqui 2 cadeias ramificadas, que são isômeros de cadeia. Então, o que acontece com seus pontos de ebulição? Na cadeia normal é maior. Na cadeia mais ramificada, porque aqui nós temos 2 cadeias ramificadas, então quanto maior a ramificação, menor a superfície de contato, menor vai ser a temperatura de ebulição dessa substância. Então, nós podemos generalizar quando nós temos substâncias apolares que apresentam a mesma forma molecular. Então, quanto maior a quantidade de ramificações, é o que a gente vê na estrutura 3, menor vai ser a superfície de contato dessas moléculas, menores serão os pontos de contato entre elas, menores serão as forças intermoleculares e menores são as suas temperaturas de fusão e ebulição. E o inverso também é verdadeiro. Então, concluindo, a segunda propriedade, que é os pontos de fusão e ebulição, nós temos para hidrocarboneto de cadeia normal de mesma classe, os pontos de fusão e ebulição aumentam com o aumento da massa molar. E para hidrocarboneto de cadeia normal, cadeia ramificada com a mesma massa molar, no caso dos isômeros, o que possui cadeia normal ou for menos ramificado apresentará pontos de fusão e ebulição maiores do que o de cadeia ramificada. Foi o que vimos na explicação do slide anterior e eu trouxe aqui outro exemplo dos isômeros butano e metilpropano, também com as suas temperaturas de fusão e ebulição. Então, veja que nós temos aqui uma cadeia normal, a temperatura de fusão é 138 graus negativos, enquanto aqui do mesmo composto, da mesma forma molecular, o composto metilpropano tem ponto de fusão menos 159 graus Celsius. Então, a temperatura dele é menor, perdão. Então, nós temos aqui o ponto de ebulição meio graus negativos do butano, que é cadeia normal. Aqui nós temos o ponto de ebulição 12 graus. Então, a ponto de ebulição do butano é maior do que o ponto de ebulição do metilpropano. Passamos à terceira propriedade dos hidrocarbonetos, são os estados de agregação. Então, nós temos estado sólido, líquido e gasoso. Então, em condições de temperatura e pressão ambiente, nós podemos generalizar, ou seja, para os hidrocarbonetos que possuem de 1 a 4 átomos de carbono, eles são gasosos. Os hidrocarbonetos que apresentam átomos de 5 a 17 átomos de carbono são líquidos, e os que têm acima de 17 átomos de carbono são sólidos. A quarta propriedade que vamos estudar é a densidade. Os hidrocarbonetos apresentam densidade menor que a da água, ou seja, menor do que 1 grama por centímetro cúbico. Os alcanos líquidos, por exemplo, veja que eles são até 4 carbonos, são menos densos que a água. E o que constatamos quando verificamos a gasolina, o óleo diesel, a parafina, eles flutuam na água. Então, veja que nós temos aqui um gráfico mostrando o número de átomos de carbono e vai aumentando a sua densidade.
A quinta propriedade é a solubilidade. Solubilidade é a capacidade que uma substância tem de se dissolver em outra. Então, como regra, nós temos semelhante dissolve-se em semelhante. Hidrocarbonetos, como os hidrocarbonetos são apolares, eles dissolvem-se apenas em substâncias apolares, ou seja, de baixa polaridade. Então, como regra geral, nós podemos colocar que os hidrocarbonetos são insolúveis em água, uma vez que a água é uma substância polar. Então, generalizando, polar dissolve-se em polar, apolar dissolve-se em apolar. Então, um exemplo aí, nós temos uma mão bem sujinha de graxa. Então, com o que você vai lavar? Com água e sabão? Não, você vai limpar com solvente orgânico. Um exemplo pode ser a gasolina ou a querosene, por exemplo. A sexta propriedade dos hidrocarbonetos é a reatividade. Já falamos de algumas situações de reatividade nos slides anteriores, mas vamos trazer aqui para você. A reatividade é baixa nos compostos saturados de cadeia acíclica, nos compostos cíclicos com 6 ou mais carbonos e nos aromáticos. É média nos compostos insaturados de cadeias cíclicas e alta reatividade dos compostos cíclicos que tem de 3 a 5 carbonos. A última propriedade que trazemos aqui para você são as aplicações práticas. Então, como os hidrocarbonetos são derivados do petróleo, utilizados principalmente como combustíveis e como matéria-prima, para a produção de plásticos, fibras têxteis, borrachas sintéticas, tintas, detergentes e fertilizantes agrícolas. Então, essas são as aplicações práticas aí, no geral, dos hidrocarbonetos. Então, assim, nós finalizamos aí essa aula sobre as propriedades dos hidrocarbonetos, sobre a sua classificação. Então, espero que você tenha compreendido. Então, deixe aí o seu joinha, assim você estará salvando esse vídeo na sua galeria, então será mais fácil você encontrá-lo, caso precise. E também encontrar outros conteúdos do canal. E então, curtiu? Se você curtiu o vídeo, que bom! Ele vai ficar salvo na sua galeria, será mais fácil você encontrá-lo e também encontrar outros conteúdos no canal. Meu grande abraço vai para você que acabou de deixar seu joinha aí no vídeo. Que você curtiu, você pode também compartilhar com seus amigos, pode ter alguém precisando também das explicações desse vídeo. Deixo com você meu grande abraço e registre nos comentários o nome da sua escola, a sua cidade, que no próximo vídeo deixarei um salve aí e um grande abraço especial para você. Até a próxima, fique com Deus. Te espero lá!